Nossa, francamente, a gente já tem uma vida tão corrida, é tanta reunião, é tanto compromisso e para complicar ainda mais, me colocaram contra a minha vontade em mais um grupo de WhatsApp, da escola do meu filho. E eu tenho 2 filhos, agora são 2 grupos para dar conta. Nesse último, as mães e os pais, gente, eles não param de falar um minuto. Eu não tô conseguindo nem ler, não consigo acompanhar. Como é que eles têm tanto assunto? É desde indicação de médico até familiares lembrando do dever de casa. Eu até admito que eu ia esquecer mesmo se eu não tivesse espiado essas conversas. Mas a verdade é que eu tenho uma preguiça danada. Eu tô considerando sair, sabe? Mas ao mesmo tempo eu me questiono se eles vão me julgar, se isso vai me fazer uma péssima mãe. E se depois eu sair e as famílias tomarem alguma decisão que eu não concorde? Eu não sei mais o que vou fazer com meu filho. Será que ele viu que eu tava chorando? Que bárbaro ver eles crescendo. Culpa? Esse poderia ser o meu sobrenome. Eu sou boazinha demais. Se eles tivessem tido a minha educação... Sinto que lá vem história. Como lidar com a responsabilidade de educar? Uma tarefa que é diária e não nos dá garantia nenhuma de sucesso? Partimos de histórias fictícias que são super reais para falar dos desafios vividos pelas famílias sobre educação, cuidado, relacionamento e todos os afetos que atravessam essa jornada. Eu sou Joana London. E eu sou Renata Ishida, do Laboratório Inteligência de Vida, LIVE, Programa de Educação Socioemocional, presente em várias escolas do Brasil, que ajuda os estudantes a conhecerem sobre os seus sentimentos e desenvolverem habilidades para a vida. No podcast Sinto que lá vem história, vamos conversar com convidados sobre situações que com certeza você já passou. Sem julgamento, preconceito ou culpa. Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Sinto que lá vem história. Tô aqui com a minha grande parceira, Joana London. Oi, Rê, tudo bem? A gente tá bem feliz, bem animada, que tá tendo uma repercussão muito gostosa de todo mundo que tem ouvido o podcast, compartilhado. Então, eu vou pedir só mais um favorzinho para vocês que têm ouvido, acompanhado a gente. Sigam, coloca aquele sininho para sinalizar quando tem episódio novo, avaliem, respondam às enquetes, porque isso faz com que os nossos episódios cheguem a mais gente e que a gente possa aí continuar chamando mais convidados, tendo mais temas, tendo mais episódios. Então, não esqueçam aí de dar um like. Interajam com a gente gosta muito de receber esse retorno. E hoje a gente tá com muito prazer de estar aqui mais uma vez. Dessa vez, uma edição especial. É a primeira vez que a gente tá gravando também esse episódio, não só pensando nas nossas famílias que têm escutado, que têm dado esse retorno, mas também pensando nos nossos professores. Então hoje a gente chama mais gente para essa roda de conversa. A gente sabe que os episódios já estão sendo escutados pelos professores, mas hoje eles também são parte aí das temáticas que a gente vai trabalhar e parte de uma sensibilização que a gente tem todo ano para o desenvolvimento desse trabalho que a gente faz de formação dos professores. Então, além disso, é um episódio muito especial pra gente, né? E é bom que esse episódio ele realmente alcance não só as famílias, mas também os educadores e educadoras, porque o tema de hoje vai falar justamente desse encontro, família e escola. Para você que é da família, né, que é mãe, pai, avó, imagino que vocês devem se perguntar de vez em quando, né? Como é que eu participo e consigo potencializar mais a vida escolar do meu filho, da minha filha? Será que exercer uma boa paternidade, uma boa maternidade é comparecer a todas as reuniões que chamam na escola? Ou é responder a todas as mensagens do grupo de WhatsApp que as famílias criam? Acompanhar a realização do dever de casa também vai garantir um melhor desempenho acadêmico do meu filho? E você, professor, também, né? Já que a gente está chamando vocês aí para a roda de conversa, quais são os desafios que vocês têm enfrentado nessa comunicação na relação escola, família, instituição? Então, quais têm sido as principais questões quando a gente fala dessa relação família-escola? E a gente quer dialogar um pouco sobre isso nesse episódio de hoje, né? Exato. E assim, a gente já começa com uma provocação de que não tem fórmula pronta. Até porque a gente vê ao longo do tempo essa relação, inclusive, se modificar, tanto dentro do Brasil quanto no mundo. E a gente vê também jeitos diferentes das escolas
promoverem esse encontro. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negar de que existe um discurso forte que circula por aí, principalmente nas famílias e nas escolas, de que quanto mais a família se envolve nessa vida escolar, o processo educacional ele fica melhor. Então, vamos já começar com essa pergunta aqui vagando no ar. Será que existe limite para esse encontro? Será que esse encontro ele precisa ser tão intenso assim? Mas para isso, vou falar para Jojo chamar a nossa convidada de hoje, porque ela sim que vai conseguir trazer as provocações mais interessantes para a gente dar cara, cor e forma para essa conversa. Mas antes de eu falar quem ela é, vou começar aqui falando como ela era como estudante, que é a nossa forma de apresentar nossos convidados aqui. Ela foi uma aluna que experimentou vários lugares diferentes, várias instituições e escolas diferentes. Quero ouvir também como é que foi essa experiência. Tinha uma mãe professora na mesma escola que estudava e a mãe dela fazia de tudo para que ela fosse uma ótima aluna. Ela sempre se considera muito estudiosa, né? Mas depois que ela passou por uma fase da escola, ela começou a ser uma aluna mais mediana e chegou até a pedir pra repetir de ano, né? Eu até fiquei curiosa, assim, como é que... Nunca vi um aluno que pediu pra repetir de ano, né? A matéria preferida dela era matemática. Hoje ela é uma psicóloga, consultora educacional, tem mais de 50 anos de supervisão e docência. Escreveu livros que são referência pra gente também, pra pensar nesse diálogo da família e escola, como Família e Educação 4 Olhares, e Educação Sem Blá Blá Blá, que é uma publicação mais recente, de várias colunas, inclusive, que ela escreve no Estadão, e uma voz muito conhecida. A gente estava aqui conversando antes de começar o episódio, muitas vezes reconhecida pela voz, porque está presente na Rádio Band, sempre falando sobre temas que tangem também a educação. Então, ninguém melhor que Roseli Sayão para estar aqui com a gente. Bem-vinda, Roseli. Obrigada por topar esse convite. E vamos mergulhar aí nessa conversa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Esse convite foi uma delícia para mim. Adoro conversar sobre educação. É o que eu faço minha vida, né? Há muitos anos já. Então, topar com vocês, né? Que tem também uma responsabilidade grande em espalhar algumas ideias importantes para a educação, mas que não dão muito ibope, né? Acho importante que a gente possa conversar a respeito disso. Obrigada, que bom. Estamos ansiosas, não é uma parceria de agora, né? Já é uma parceria de longa data e não à toa que a gente vive recorrendo a você. Muitas vezes a gente quer uma fórmula pronta, como eu falei, né? Não existe. Mas a sensação de quem é educador e quem é educadora, e quem é pai, quem é mãe, é que eu não posso errar. E aí, quando entra em contato essas duas esferas, quem tá certo, quem tá errado. Por isso, assim, né, essa história mostra que existe uma dificuldade de comunicação entre escola e família. E eu acho que uma das coisas que ajuda, talvez, nessa relação é pensar um pouco quais os papéis de cada uma dessas esferas. Será que existe algum papel definido? E será que existe um modo de se relacionar entre família e escola que seja o ideal para contribuir com o processo de aprendizagem da criança? Queria que você pudesse falar um pouco melhor sobre isso. Tem um modelo ideal de encontro entre essas duas esferas? E se isso mudou ao longo dos anos mesmo? Vamos lá. Nós temos um problema, aliás, muitos, né? Mas eu vou falar de um problema muito sério com as escolas. As escolas imaginam que elas precisam ser todas iguais. E nós temos uma lei no Brasil que permite tantas diferenças entre as escolas. Não há uma única maneira de organizar uma escola, por exemplo, seriada, com turmas que ficam separadas. Não há uma única maneira de a família se relacionar com a escola. Não há uma única maneira possível de a escola buscar o melhor aprendizado, né? Não há um único método que seja melhor. Não há um único projeto pedagógico que seja ideal. Cada instituição está localizada numa comunidade. E essa comunidade não é apenas uma cidade, mas é a cidade, é o bairro, é o tipo, né, de famílias que colocam os filhos na escola. Tudo isso deveria ser considerado ao se organizar uma escola e ao tentar se estabelecer uma relação família-escola. Nós temos que pensar bem a esse respeito, porque é uma relação muito delicada, muito delicada. E é delicada porque, principalmente aqui para nós, ela tem sido incentivada, né? A parceria,
Quando a gente para enxergar melhor essa parceria, a gente percebe que não é uma parceria. Instituição escolar e famílias não estão no mesmo pé de igualdade para dialogar. E por vários motivos que são inerentes à constituição da instituição escolar e da família, né? Por exemplo, a escola, bem ou mal, ela é uma instituição que é organizada. Cada um lá dentro tem um papel, né? Uhum. Eles se encontram com regularidade, eles têm metas que são compartilhadas por todos. Então, é uma organização. Agora, vamos pensar numa família. Uma família pode ser uma organização? Pode. Mas 100 famílias não consegue. Tem um educador português que pensa muito a respeito dessa relação, e ele disse uma frase que eu não esqueço, né? A escola é uma instituição organizada e as famílias são uma multidão desgovernada. E esse desgoverno piora com a instalação desses grupos de WhatsApp. Piora porque aí são muitas posições pessoais tentando dar destino, né, para um trajeto que não é pessoal, coletivo, que é a questão escolar, né? Então, na verdade, é um relacionamento que não tem mudado muito. Deveria mudar, mas não tem mudado, né? Muito determinado pela escola. Então, a escola marca reuniões, a escola faz a pauta e na reunião pouco tempo sobra para que os pais se manifestem. Em geral é assim, né? E aí é pior, porque como os pais não conseguem se manifestar nas reuniões, eles cada família marca um dia para ir para a escola. Isso significa sequestrar o tempo que a escola deveria dedicar aos seus alunos. Aí fica muito tempo dedicando aos pais dos seus alunos. E a busca dessas famílias aí é uma busca pessoal. O meu filho, que é seu aluno, precisa disso, precisa daquilo, está com tal problema, né? E a escola, por sua vez, reage da mesma maneira, né? Não pensa no coletivo. Essa é a missão da escola, pensar no coletivo. Ela pensa daí naquele filho, naquele aluno que eles estão conversando e como fazer com que essa família permaneça na escola, fique satisfeita. Ou seja, né? O objetivo da escola, que é educar. É uma frase muito batida essa que eu vou falar, mas ela não tem muito sentido, a gente precisa dar sentido a ela. Educar para a cidadania. Uhum. O que é cidadania, né? É entender que você é mais um entre tantos. E que a escola traz isso, né? Exato. Ela é a oportunidade da família oferecer isso para a criança. Né? Exatamente. É na escola que a criança aprende a conviver com pessoas com as quais ela não tem relação afetiva nenhuma. Porque na família ela tem sempre a relação afetiva, os amigos da família a mesma coisa, né? E na escola não, às vezes o aluno olha do lado e vê que tem um colega lá que ele não vai com a cara. Mas aí a escola precisa ensinar a conviver de maneira respeitosa com as diferenças entre as pessoas. E é isso que futuramente ajuda uma sociedade a ser uma sociedade um pouco melhor para todos, né? A gente tem ouvido muito, né, Roseli, as escolas falando sobre justamente como que as famílias têm chegado com essas demandas que são mais individuais e menos coletivas, né? Entendendo menos esse espaço como um espaço coletivo e até pensando num histórico mais recente, um certo descrédito dessas instituições, assim, né? Até muita gente reforçando esse pós-pandemia como a família chegando para cobrar daqueles especialistas algo que eles tem um domínio, né, de um saber ali e pouca possibilidade de diálogo, né, nesse sentido. E ao mesmo tempo a gente tem escutado muitas famílias que falam sobre as pautas que a escola traz não serem necessariamente interessante para elas, e eu acho que você falou um pouco sobre como criar um espaço que as famílias também possam trazer seus desejos e suas questões para aquele ambiente, e um constante desafio que a gente ouve muito das famílias também, de equilibrar as agendas e demandas, né? A gente com uma vida muito atribulada e aí tentando entender quais são os momentos que eu priorizo estar na escola dos meus filhos, se existe esse momento. Então, isso tudo tem aparecido como um grande nó, né, dessa relação. E acho que você também contextualizou muito, trazendo, e aí, obviamente, os grupos do WhatsApp também intensificam ainda mais todas essas questões que a gente tá trazendo aqui. Então, assim, qual é o primeiro passo que a gente dá para cuidar dessa relação, assim? E
como a gente tá o tempo todo dialogando em família e escola, qual é o primeiro passo, né, assim, dessas duas frentes? O que a gente tem que fazer pra cuidar dessa relação, pra que a gente não tensione e se distancie mais, porque a gente sabe que algum nível de proximidade é necessário pra gente cuidar desse espaço e cuidar de quem tá inserido nele, que é essa tríade toda, né? Professores, famílias, alunos, então como é que atravessa todo mundo, assim? Mais do que proximidade entre a escola e as famílias dos alunos, é necessário, na minha opinião, mais respeito de ambas as partes. A escola precisa respeitar mais as famílias e as famílias precisam respeitar mais as escolas. E o que é respeito, né? É respeito assim, que está aqui, que estuda aqui nesta escola, não é o filho, é o estudante. E quando a gente assume um papel, e cada um de nós sabe muito bem disso, né? A gente assume um papel que vem com um pacote. O estudante na escola se comporta da mesma maneira que ele se comporta em casa como filho? Não, não e não. Né? As escolas precisam entender isso e as famílias precisam entender isso. Quando meu filho vai para a escola, ele se agrega a um grupo de pares. E aí a moral que vale é a moral do grupo. E ele, assim que ele entende o funcionamento gramatical da escola, ele vai buscar as regras para transgredir. Essa é a função do estudante. Faz parte desse papel de estudante, de aluno. Então, assim, mais respeito, porque não adianta ver um determinado comportamento de um aluno e falar, mas essa família não educa. Pode educar até muito bem, mas ele está em outro contexto e os pais não têm controle remoto dos filhos. Isso que você fala é perfeito, porque a gente, na própria pergunta, a gente fala que muitas vezes a família traz só as questões individuais. Mas a gente também, quando olha esse aluno, a gente também individualiza ele de qual família ele tá vindo, né? Exato. Então, o nosso trabalho também, como educador ou quem tá na escola, também é olhar ele nesse coletivo, né? Que não necessariamente ele é só um retrato da família dentro da escola, né? Ele é um retrato, inclusive, daquela escola, daquele ambiente, né? Então, é muito interessante isso que você traz, assim. E até queria costurar com mais uma pergunta que a gente tinha pensado em te fazer, porque a gente fala muito desse lugar da presença física, né? Então, a reunião que a família não está, ou a tentativa de um evento no final de semana que a família não vem. Existem outras formas da família estar presente, que não é fisicamente estando na escola? Eu tenho um certo pavor dessa ideia de que os pais precisam estar na escola dos filhos, acompanhar junto com a escola o desenvolvimento deles, porque nós estamos criando gerações, e já faz décadas, né? Cada vez mais dependentes, né, em relação à própria aprendizagem. Eles deixam de depender dos pais, dependem dos professores, depois dependem da internet. E hoje começam a depender da inteligência artificial, né? Ou seja, não há necessidade alguma da presença física dos pais. A não ser em alguns casos de muita exceção, mas isso seriam casos raros, né? E não é o que tem acontecido. A escola chama muitos pais. E pior, né? E aí é que vem uma maneira de muito desrespeito. Chama determinadas famílias para reclamar dos filhos deles. Gente, não tem coisa mais antiética que isso, mais imoral do que isso. A escola chama a família para reclamar dos filhos deles, que é isso, né? É pouco respeitoso isso. A escola precisa aprender, né? Que tudo que acontece lá na escola tem a ver com mais, como você acabou de dizer, tem a ver com a escola, não tem a ver com a família. Então, muitas transgressões que acontecem na escola, a escola que estimulou e possibilitou e nem percebe isso. Tem uma coisa assim, talvez também quando a escola chama para falar da família, né, para falar com a família, se cria mais barreira porque a família se sente culpada e exposta. Eu tava pensando nisso quando eu tava vindo pra cá. Das famílias muitas vezes não quererem ir nas reuniões, porque elas mais têm que ouvir uma palestra do que são escutadas. Isso. Depois, ouvindo a pergunta da Joana sobre qual seria o primeiro passo, não seria justamente o que Olivia, a gente acaba levantando essa bandeira sempre, que seria da escuta. E aí eu digo escuta não na questão que eu acho que muitas vezes a escola também se sente cobrada, né? Escutar significaria fazer o que a família tá pedindo. Mas escuta genuína, assim, e às vezes até num meio coletivo. Vamos se ouvir um pouco? Pra a gente compartilhar as nossas angústias e ver o que é possível fazer com isso. Não sei, fiquei um pouco costurando um pouco o que você falou na primeira fala e com a pergunta da Joana,
se o respeito talvez viesse primeiro por esse passo da possibilidade de escuta, seja ela, mas principalmente talvez num âmbito coletivo. Isso, no âmbito coletivo. Eu acho que a escola deveria saber ouvir daquela comunidade que a frequenta, que em geral também está no seu entorno, né? Que tipo de educação, pensando coletivamente, né? Que eles querem que os seus filhos tenham. Nós temos um hábito que todas as escolas têm um ranking, né? De quem coloca mais aluno no vestibular em determinadas faculdades, quem tira as melhores posições no Enem. Tudo isso tem mais a ver com o aluno do que a escola, mas a escola sequestra isso e coloca como dela. Eu gostaria de saber, alunos que se formaram nessa escola, 10 anos depois eles estão como? Fazendo o quê? Se dedicando a quê? De alguma maneira eles estão contribuindo para melhorar o mundo? Ou eles estão preocupados apenas com a sua própria vida? Porque a nossa sociedade estimula, né, que cada um pense muito em si. E a nossa saúde social vai cada vez pior. Precisamos melhorar a nossa saúde social. São 3 elementos fundamentais: saúde física, mental e social. Quando uma está quebrada, as outras também ficam sem uma boa função, né? E aí a gente não tem bem-estar. Aliás, eu vi um post outro dia que eu morri de rir sozinha. A gente ri em frente à televisão, em frente ao computador, né? A gente parece meio louco. Mas é bom também. Mas era um quadrinho, né? Aí 2 homens conversando e um fala assim pro outro: meu filho entrou em primeiro lugar na USP, né? O outro fala assim: o meu entrou em último, mas eles vão estar na mesma sala, vão ter os mesmos professores. Eu achei ótimo, porque assim, qual que é a grande questão de passar em primeiro lugar? Em segundo ou em terceiro, sei lá. Não há questão nenhuma, né? Então é preciso saber ouvir da comunidade o que eles pensam a respeito da educação escolar e o que eles gostariam. Quais são as expectativas? Ainda temos muitas famílias, aliás, eu acho que a maioria das famílias, muito preocupadas com os conteúdos escolares. E para essas famílias eu quero dar um recado. Olha, a inteligência artificial conhece todos esses conteúdos. Nós vamos formar gente para competir com a inteligência artificial? É para isso? Ou para que eles aprendam a pensar? Para que eles aprendam a pensar criticamente nas questões? Para que eles saibam aprender sozinhos? Para que eles saibam aprofundar um conhecimento do qual ele teve assim uma pincelada e daí ele se interesse sozinho, ele pode aprofundar. É isso que a gente precisa. A escola precisa ouvir essa comunidade. A escola ouve muito mais a imprensa, porque a imprensa fala, né, na época certa, como escolher uma boa escola, por exemplo. E aí aquela escola está preocupada com o que a imprensa disse, para ver se ela está dentro. Ela vai dar check em todos os itens da lista. Olha a lista das melhores escolas no Enem. Ela está preocupada com isso. Mas não é isso que produz uma boa educação, né? Uma boa educação se produz pensando, refletindo, ouvindo. Mas é uma pressão que a escola recebe também, né? Se talvez as famílias pudessem sustentar e ajudar essa escola. Sim. Né? Porque a família fica na expectativa, eu preciso do meu filho em primeiro lugar, né? E eu fico pensando, Rê, um pouco nessa linha da sua pergunta, e aí queria ouvir um pouco a Roseli, mas também um pouco da nossa experiência, né? De onde está o medo de escutar essas famílias, né? Assim, por que dá medo colocar todo mundo numa mesma sala e ouvir as demandas, as trocas coletivas, né? Por que hoje a gente não se sente preparado para isso, assim, né? Eu queria te ouvir, porque realmente acho que é um desafio mesmo, né? Assim, até porque se a gente tenta minimamente projetar como é que isso vai ser e a gente acha que isso pode ser como tal qual acontece nos grupos de WhatsApp, a gente não quer abrir a porta da escola, a gente vai botar 10 fechaduras e não vai deixar de jeito nenhum ninguém entrar. Mas assim, na prática, quando isso efetivamente acontece, as pessoas se comportam, né, assim, pela sua experiência aí de 50 anos dando consultoria pra escola, as pessoas se comportam do mesmo jeito do grupo do WhatsApp, sabe? Porque eu tenho um pouco essa sensação de que a gente tem um medo, porque a enxurrada do que pode vir pode ser difícil da gente dar conta, né? Assim, e aí é até uma questão que você mesmo traz, assim, como é que a escola vai passar a usar muito do seu tempo para dar conta dessas questões, enquanto, na verdade, existe também um aluno ali
a ser formado, a ser cuidado, uma comunidade escolar que precisa de um tempo, de uma dedicação, e a gente não foi necessariamente preparado para dar conta, de repente, de uma avalanche. Como que é isso, assim? Por que isso gera medo? Como que isso acontece na prática? Você já teve experiências? Conta pra gente, assim, pra acalentar um pouco, assim. Eu tenho experiências diversas, né? Com escolas diferentes que estabeleceram relacionamentos diferentes também. Uma instituição foi de um jeito, a outra foi de outra. Mas nós temos alguns problemas socioculturais. O primeiro deles é que nós, brasileiros, não temos a tradição da divergência, do conflito. Né? A gente, quando vê uma divergência, ou a gente ignora, ou a gente tenta convencer o outro a assumir a mesma posição que eu tenho, ou a gente joga para baixo do tapete e deixa isso lá quietinho, né? Então a gente não sabe conflitar e negociar, a gente sabe brigar. Então é preciso um aprendizado a esse respeito. Mas se a gente não tem a prática, não tem aprendizado, né? Se a escola abre a porta e vem essa avalanche, vem. Mas aí depende muito da condução que a escola dará para isso. Não se trata de discutir com os pais, mas, em primeiro lugar, a escola tem que assumir a autoridade que ela tem. E a autoridade dela é assim: eu estou aqui para educar formalmente esses alunos, no sentido do coletivo, e para que eles saibam viver no espaço público. Nós estamos num mundo em transição, então essas diferenças às vezes mudam, né? Mas, neste momento, quais são as diferenças entre a educação familiar e a escolar? A primeira coisa que as famílias e as escolas precisam lembrar é: elas são complementares. Então, é muito difícil uma viver sem a outra. E a escola tem vivido muito sem a parte educativa das famílias. Porque nós entramos nessa loucura, né, de trabalhar. E não precisava, mas entramos nisso, compramos essa ideologia, né? Levamos trabalho para casa, para final de semana. O celular é nosso grande companheiro de trabalho hoje, né? As famílias têm hoje outras questões. Tem pouco tempo para educar os filhos, porque educar filho dá trabalho. E tem também outros anseios que eles priorizam, né? Nós vamos lembrar que, gente, neste mundo é preciso ser jovem para ter um lugar. É preciso consumir para ter um lugar. E aí a gente começa a ligar as coisas. Um jovem, e eu não digo na idade nem na aparência apenas, também, né? Mas na maneira no estilo de vida. Então, assim, como que um jovem vai educar uma criança? Mais difícil. Então, há claramente um declínio. Savater fala isso, né? Um declínio da educação familiar. E a escola sofre isso. Porque se, por um lado, a escola deveria fazer aquilo que a gente chama da socialização primária, ensinar a se vestir, ensinar a se comportar em lugares diferentes, ensinar a pedir por favor e agradecer, ensinar a cuidar dos mais velhos e dos mais novos, ensinar a comunicação. Tudo isso é socialização primária, né? Aí é possível aprender na escola a secundária, que é como conviver com o diferente, com o outro que você não conhece e não gosta. E não precisa gostar. Mas tá difícil até as próprias famílias, que são muito diferentes, conseguir conviver entre si também, né? O que a gente ouve de conflitos que aparecem, principalmente nesses grupos de WhatsApp, ou nas próprias reuniões, mas que às vezes acho que até as famílias algumas evitam ir, porque tem percepções de mundo muito diferentes. E assim, a gente circulando, né, em algumas escolas, muitas escolas, tem escola cujas famílias têm um grupo de WhatsApp independente, então não tem a presença da escola, e tem outros que têm uma certa mediação. O que você acha disso? Assim? Você acha que é importante essa mediação da escola nesse encontro entre famílias que muitas vezes, e ainda mais hoje, assim, no Brasil, acaba tendo algum tipo de tensionamento nesse encontro? Ou a escola também pode se abster um pouco desse encontro e deixar as famílias tocarem com mais autonomia? Acho que uma pergunta é se a escola deve intervir necessariamente em todas essas situações, né? Até porque esse negócio que a Roseli falou também tem muita competição, né? Tem amiga minha que fica assim,
vai ter exposição da maquete. Aí ela passa a noite, ela vira a noite fazendo a maquete pro filho dela, porque a maquete do filho dela Tem não que pode ser ser mais a feia mais- do que é do colega. Mas aí já aí vira a competição das mães. Isso. Ou qual é o bolo que comeram mais no lanche coletivo, Aham. né? Então assim, o bolo da tua mãe é o bolo, né? Ninguém comeu o bolo do Joãozinho que, enfim, a mãe não cozinha. Então assim, tem uma competição ali, né? Para além das discordâncias entre as famílias de visão de mundo, também tem essa competição que acho que fica muito forte. Aí a escola, ela tem que intervir nessa mediação? Primeiro, vamos entender uma coisa. Em algum momento da nossa história, e eu ainda não consegui localizar esse momento, mas foi a partir dos anos 80, me parece, da história da sociedade, tá? Nós fomos construindo uma ideia absolutamente equivocada, que é assim: quanto melhor o meu filho produz na escola, melhor mãe eu sou. O pai também cabe aí, né? É que os pais ainda participam com maior distância, mas a gente tem um grupo de pais que participam mesmo. Então, a competição é fruto disso. Olha, a maquete do meu filho vai ser mais bonita que do seu filho, eu sou uma mãe melhor que você é. A gente precisa desfazer essa ideia, porque a produção da aprendizagem na escola não tem nada a ver com uma boa maternidade ou não. Aliás, as escolas usam uma frase que eu tenho pavor. Quando a escola marca a reunião, alguns pais não vão nunca, alguns pais vão sempre, e daí a escola fala assim: mas os pais de fulano e fulano são pais ausentes. Parece que a escola não tem conhecimento, né? A gente não pode generalizar a partir de alguns dados. Esses pais são ausentes da reunião que a escola propõe. Exato. Não são ausentes da vida do filho. Acho que você escola pode não até sabe falar nada. da sua experiência, né, Roseli? Porque você conta em uma das suas palestras que você era mãe que não ia nas reuniões, né? Então, acho que É você pode verdade. até falar da sua experiência, assim. O que isso tem a ver com a sua relação, né, como mãe e com a sua relação com a escola. Isso te fazia menos mãe, Pois né? é. Porque você não estava presente nas reuniões escolares. Qual o impacto disso, né, também? A escola precisa lembrar que foi ela que chamou os pais para dentro. Isso começou lá para os anos 70, timidamente no começo, com algumas propostas até interessantes, mas aí foi desvirtuando e chegou no que chegou hoje, né? Então a escola não pode reclamar, porque ela foi a atora principal desse acontecimento. Mas quando os meus filhos foram para a escola, já tinha esse costume de a escola chamar os pais, era principalmente para apresentar o conteúdo que seria dado durante o ano, no meio do ano, como é que a escola ia continuar no segundo semestre. Nada interessante para um pai ou uma mãe de um aluno. Eu acho que era mais interessante para os alunos, né, saberem o que eles iriam aprender. E eu fui a 2 reuniões, vi o que era, falei, não vou mais, não vou perder meu tempo, né? Porque é perder tempo, eu saber o que a escola vai fazer. Naquele tempo não tinha internet, mas hoje manda o relatório, manda uma mensagem, pronto. Aí meu filho mais novo começou a se sentir incomodado pela minha ausência. Ele deve ter ouvido na escola, né? Mãe ausente, coisa desse tipo. E aí ele insistiu muito que ia ter uma reunião, as mães dos colegas dele todas iam, só eu que não ia. Pra eu ir. Eu falei, tá bom, eu vou. Se é importante pra você, eu vou. Mas também tem isso, né? Quando a escola não quer me ouvir, eu faço. Como mãe lá de aluno, né? Se você me chamou pra reunião, você tem que me ouvir também. Então, eles faziam uma colocação, às vezes eu contestava, eu questionava. E a escola não gosta disso, né? A escola não gosta de ser questionada. Por isso ela tem medo também de ouvir, né? E no dia seguinte, meu filho deve ter ouvido alguns comentários. E ele chegou em casa e falou, mãe, não precisa mais ir em reunião não, tá bom? Eu ainda perguntei... Passou de vontade. Era melhor quando você não ia, né? Vontade já passou, já. Tô satisfeita. É verdade. Então, assim, gente, a escola precisa se voltar totalmente ao aluno. A única participação que a comunidade da escola, que são as famílias, podem oferecer é ajudando a escola a saber que direção ela deve caminhar nessa educação. Se a gente fizer as contas de quanto tempo toda a gestão da escola, desde o orientador até os professores, né, contando o diretor e tudo mais, gastam na sua semana ou no seu dia com pais de alunos, a gente fica sabendo a perda que a gente provoca na dedicação aos alunos. Porque ensinar não é fácil, né? E aprender é mais difícil ainda. Então a gente precisa refletir muito a respeito de metodologias, por exemplo, que a gente usa e às vezes funciona com uma parte dos alunos, outra parte não funciona.
E como é que a gente vai promover essa aprendizagem para todos os alunos? Né? E sempre lembrando que é uma questão sempre coletiva. A gente oferece um trabalho pessoal, às vezes, para alguns alunos que precisam, em função da escola, essa também, né? Mas ela está pensando no coletivo, nada é individual na escola, nada. Às vezes nós temos o pessoal, mas individual nunca, jamais. Não Tem é o lugar. singular, mas a singularidade ela faz parte daquele coletivo. Isso, que eu chamo de pessoal, não individual. Uhum. Porque tudo na escola é coletivo. Quando uma criança da educação infantil, ela está fazendo um desenho, esse desenho é pessoal, mas é fruto do coletivo, porque ao mesmo tempo que ele está desenhando, tem um colega dele aqui na frente falando alguma coisa, tem outro lá atrás falando outra coisa, outro cantando uma música. Tudo isso influi no desenho que ele está fazendo. Alguém pegou o lápis de cor que ele queria usar e teve que usar outro. Tudo. Mas até nesse sentido, né, eu fico pensando até em outras experiências que eu já vivi em escolas, que aí eu trabalhava dentro da escola também, até esse convite da família entender o que é a escola e aonde que ela usa o tempo dela, é importante da escola minimamente estar dentro, no sentido de pelo menos ela entender a complexidade do que é a escola. Porque muitas vezes eu acho que as famílias também não necessariamente compreendem, né, assim, que o que é um projeto político-pedagógico, como é difícil você criar por uma pedagogia de projeto ou qualquer outra pedagogia que você escolha na escola dos seus filhos, assim, como que é difícil e é complexo estar em cada um desses espaços na escola, como professor, como a coordenação, como não sei o quê. Então eu acho que também o convite às vezes, né, está no lugar errado, que não é só de entender o que o seu filho vai aprender naquele ano, mas entender a complexidade do que é a instituição. Isso. Né, assim, isso é um convite que pode ser muito bacana, né, que as famílias entendam o que é aquela instituição, o que cada agente daquela instituição, qual é o papel dele, qual é o desafio do dia a dia dele, aonde que ele está implicado para poder fazer com que aquela criança tenha uma formação cidadã também, né, então tem não só um entendimento de que aula que ele vai ter, mas da dimensão do que é a escola, né, assim, eu acho que esse é um convite bacana para fazer com a família, para que ela entenda onde está sendo dedicado o tempo daqueles profissionais também, né? Quando você falou, Roseli, também ficou reverberando aqui na minha cabeça. A gente olha o lado da escola e olha o lado da família, né? Vai tentando entender um pouco esse pêndulo ali. Porque, por um lado, né, que a escola fica receosa em receber algumas contestações, tem uma coisa que eu acho que também fica um ponto de interrogação, que é, essas famílias, elas, quando elas vão, elas estão interessadas no que é o processo da escola, ou elas estão ali porque assim fica mais fácil controlar o que o filho dela tá fazendo. Eu entendo, e aí eu abraço as famílias também, que às vezes é muito difícil se afastar do filho e da filha, porque será que alguém vai dar conta, ou vai cuidar tão bem quanto eu? Mas justamente para esse filho ganhar uma autonomia, essa criança ganhar uma autonomia, é preciso um pouco essa distância. Então, acho que esse encontro, muitas vezes vai mais no lugar do controle, eu vou investigar o que ela tá fazendo, eu vou supervisionar o que tá fazendo, e não, eu tenho algo para contribuir, porque não seria legal assim, tenho algumas ideias, quero ouvir outras famílias, né? Então, acho que tem esses dois caminhos. Tanto é que tem muita escola que hoje tem câmeras, que aí os pais acompanham o que tá dentro da escola, que é muito para dar conta um pouco dessa angústia das famílias que não conseguem estar olhando o tempo inteiro os filhos. Eu queria te complementar e te fazer uma pergunta, Roseli, porque você falou da palavra respeito, né? Eu acho que ela é muito fundamental até mais do que proximidade, né? Ou parceria, né? Eu acho que tem uma relação de respeito desses dois agentes, né? Família e escola. E aí eu acho que, conversando com um pouco o que você tá falando, eu trago uma outra palavra que é confiança. Que, na verdade, elas caminham em alguma medida juntas, né? E aí, uma das questões que eu queria trazer é, a gente sabe que isso não é um privilégio de todos, a gente poder escolher a escola dos nossos filhos, né? Às vezes é o que é possível, é o que é mais perto de casa, às vezes é o sorteio, né? Então a gente sabe que isso não é um privilégio de todos, mas isso tem a ver também com a escolha de que instituição é essa? Como que se dá essa escolha, assim? Se eu confio nela, num primeiro momento, eu tendo a ter uma relação mais saudável com aquela instituição? Muitas famílias me perguntam, né? Quais são as melhores metodologias utilizadas nos projetos das escolas? E eu fico assim pensando, mas desde quando pai e mãe têm que conhecer metodologia? Nós temos um número muito grande de profissionais que também não sabem. E eles trabalham na escola, né? Eu costumo dar uma única dica para os pais.
Eu sempre digo que o fundamental é a confiança. E para ter confiança numa escola, não adianta ver o patrimônio físico da escola. Tem que ver como é que a escola trata os seus professores. Porque são os professores que vão reverberar isso na relação deles com os alunos. Então, não é uma visita normal que tem que fazer. Tem que ir lá conversar com um professor. Você recebe em dia, é um salário digno. Você leva muito trabalho para casa, você tem reunião remunerada. A maneira como a instituição escolar trata os seus professores é fundamental para que a família possa ter confiança nessa escola. Porque ela sabe que quem está no cotidiano com seus filhos é bem tratado. E quando os professores não são bem tratados, é difícil você sustentar um lugar de acolhimento, por exemplo, na sala com os alunos. Nossa, me pegou bastante essa resposta, Roseli, porque assim, né, e é o que a gente fala muito no livro, né? Os sentimentos e afetos não ficam do lado de fora do muro da escola. Isso tem a ver com os professores também. Isso. Eu quero né? Eu quero vir trabalhar hoje, né? Meus afetos estão ali, que é no encontro com a criança, com os meus colegas de trabalho. Tô pensando aqui. E cuidar de quem vai cuidar, né? Porque se essas pessoas não são cuidadas, a chance da gente não conseguir reverberar o cuidado também. E o cuidado com os professores, às vezes, é tão simples, né? Primeiro tem um relacionamento, tem que ser respeitoso sempre, né? A gestão como um todo precisa saber ouvir os professores, porque eles que vivenciam os problemas. E nós não temos tradição aqui nem nos governos, né? Municipal, estadual, federal, as coisas descem em cima da cabeça dos professores que nunca são ouvidos. Aliás, eu vi um post assim também, é um professor falando com uma pessoa assim. A gente precisa ter nível universitário, depois a gente precisa fazer especialização, a gente precisa fazer formação em serviço continuada, mas ninguém quer ouvir a gente. Então, uma escola que valoriza os seus professores tem tudo que eu preciso para eu confiar nessa escola. Segunda coisa, né? Não existe escola perfeita. A escola precisa saber que não existe família perfeita. Nem a dela mesma é. Exatamente. Se investigar um pouquinho, né? Como também não existe o aluno perfeito, né? Que é isso, né? Acho que também tem uma angústia de meu filho não tá tendo as melhores notas, não tem o melhor desempenho, isso já vai comprometer todo o futuro dele. Imagina. E aí, já que a gente tá falando dessa relação família e escola, como é que fica o aluno para você nesse meio de campo, né? Porque muitas vezes já aí fica uma disputa de quem tá certo, quem tá errado, como é que se dá essa relação, e aí nessa falta, num diálogo que é truncado, talvez a pessoa menos escutada no final das contas acaba sendo o aluno. Isso, a escola esquece disso, que o aluno e a família e o filho, né? É o canal de comunicação entre eles, não é a agenda, é o filho. É o aluno. Agenda, eu escrevo o que eu quero, eu tenho controle a respeito. O aluno vivencia experiências lá, e não apenas experiências reais, experiências afetivas, emocionais, que muitas vezes fazem ele transformar fatos que aconteceram, porque a emoção foi tão forte que o sentido foi aquele. Nunca me esqueço de uma situação, foi com uma criança de educação infantil, que chegou em casa, ela tinha por volta de 4 anos, e falou para os pais que a professora tinha batido nela. Por sorte dessa escola, eram pais assim, que confiavam muito na escola, eles sabiam que isso não aconteceria nessa escola, mas de qualquer maneira foram conversar com a professora, né? E aí, conclusão, nesse dia, a menina tinha empurrado uma colega porque ela queria pegar algo e a professora falou, não pode. Mas ela sentiu aquele não pode com um tapa. A professora bateu em mim, né? Eu preciso ter essa confiança. Antes de eu ouvir meu filho dizer, minha professora foi injusta comigo, antes de querer ir lá tomar satisfação, eu preciso ouvir a posição da escola. Eu preciso levantar a hipótese que meu filho nem sempre está certo. Como a história do bullying, né? Toda a tua família se preocupa que seu filho sofra o bullying. Mas quem se preocupa que pratique? E é por isso que a gente continuamos tendo muitas crianças e adolescentes, principalmente, praticando bullying, né? Porque ele sabe se defender, mas ele não sabe que não deve praticar. E hoje a gente está vendo, inclusive, casos de violência contra o professor, né? Então... Isso é terrível. Então assim, como é que essa família pode estar atenta? Lógico que é uma escuta delicada ali, né? Não vai aparecer de uma forma óbvia dentro de casa, mas poder questionar, né? Que nem tudo que o filho ou a filha trouxer vai ser 100% aquilo que está trazendo. Eu vou contar uma história que eu participei como observadora, né?
Eu estava numa escola, aí vieram me pedir que eu participasse de uma reunião. A reunião era o seguinte: tinha um aluno era do Fundamental 2, mas eu não lembro a série, acho que era a 6ª ou 7ª série. Ele tinha jogado o apagador da sala num colega e acertou aqui. Aqui é uma região muito sensível, ele teve que ir ao médico, sangrou muito, levou ponto. Então aqui teve uma repercussão muito grande. Então a escola chamou os pais para comunicar que seria bom eles procurarem outra escola. Não pode expulsar, né? Mas eles estavam fazendo aquilo que a gente chama de expulsão Convite, branca. né? O convite para é se retirar. O famoso Outra convite escola pra vai se- ser melhor para ele. Eu falei, gente, eu tô sabendo disso agora. A única coisa que eu posso fazer é observar, testemunhar a reunião, para depois conversar com vocês. Chegou o pai e a mãe, e estava o diretor e a coordenadora e a professora. Aí, a primeira coisa que a mãe disse foi: meu filho não vai participar da reunião? Eu achei maravilhoso, falei, essa história vai ser boa, né? Porque como é que a gente faz uma reunião a respeito de um aluno na ausência dele? Exato. Sim. Aliás, eu sempre digo para as escolas, vai fazer reunião com os pais? Chama os Chama. alunos junto. Não se pode falar deles na ausência deles. É por isso que eu tenho pavor também dos grupos de WhatsApp, né? É falar de... E isso é preceito básico do respeito, né? Exato, É porque a gente acha que a vida da criança e do adolescente é uma vida pública. É, não é? Né? A gente não pode é. falar disso sem eles, né? Exatamente. Bom, aí eles chamaram o aluno e ele tinha toda uma aparência de ser espeto mesmo, né? E aí eles começaram a conversar e explicar o que tinha acontecido, porque não tinha acontecido, não sei o quê. A mãe desse garoto era um casal que não era mais casal, mas eu entendi ali pela conversa que os dois eram muito Alinhados, comprometidos com a educação do filho, né? A mãe foi ficando nervosa, chegou uma hora e falou assim, filho, você nunca, porque ele subiu na mesa do professor para jogar o apagador. Em casa, você nunca subiu na mesa? Aí o menino olhou para ela e falou assim, claro, lá não pode, né, mãe? E aí... Então, ficou subentendido claro que na na escola escola. havia espaço para isso. Quando eu li a notícia dessa agressão a uma professora numa escola aqui do Rio, eu pensei a mesma coisa. De algum jeito, há espaço para que isso pudesse ter acontecido. E esse espaço quem abre é a própria instituição, que não percebe muitas vezes como ela faz isso, mas faz. Você não acha, Roseli, assim, é a instituição, mas também é uma sociedade que hoje olha para a escola também dessa forma, que é uma sociedade que não cuida tanto da escola? Uhum. Mas aí eu me lembrei de uma frase do Freud que eu considero muito importante. Não haveria família se não houvesse sociedade. A família é vítima da sociedade, não é algoz. Então, se a sociedade determina que é importante tal coisa, boa parte das famílias vai assumir isso. E a escola, por sua vez, né, é fruto dessa sociedade também. É essa sociedade que é representada pelas famílias. Então, não adianta a gente achar que são essas famílias as questões. É a nossa sociedade. Então, a gente E tem nem que... colocar nesse lugar de vilão, né? Assim, Não. porque, na verdade, também os professores muitas vezes são famílias, como até a gente contou da sua experiência. Sua mãe era professora e era sua mãe. O diretor, às vezes, hoje, a diretora não necessariamente tem um filho na escola, mas em algum momento já teve. Então, assim, a gente ocupa mais de um cargo, né? Dentro desse espaço. Sim. Assim, a gente não é só família, nem só comunidade, equipe escolar. Às vezes a gente é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, acho que não adianta muito colocar nesse lugar polarizado também de vítima e de culpado, de né, da culpado e de história. vítima, exato. Mas quem valoriza, por exemplo, quem que eu digo no geral, né? Aham. A nossa contracultura. Sim. Porque nós quase não temos esse valor. Hoje nós agimos muito em massa, porque há muito esse espírito competitivo, né? Então é importante ter um carro que fale, que dirija por mim, que vá onde eu quero. Sabe, cada vez mais a gente vai nessa coisa de... A gente vê as propagandas de carro, é bem isso, né? O carro não é um veículo que me transporta de um lugar para outro. É um símbolo de poder, de status, de consumo. Que teoricamente a escola poderia ser um lugar mais protegido Para pensar para pensar sobre isso. Ser crítico, né? Isso. Uhum. Mas a escola entra junto, né? Mas a outra escola lá está conseguindo mais gente para fazer um bom Enem. Nós precisamos conseguir também. Não é assim. Uhum. Não deveria ser assim. Roseli, pra gente ir caminhando, né? Vou fazer mais uma última pergunta que eu acho que talvez as famílias queiram saber e se colocam aí, se questionam.
que é o quanto a participação delas na vida escolar, em que momento ela pode se tornar invasiva. O interesse da família, muitas vezes, pode ser um incentivo para os filhos e filhas, né? Porque se é indiferente para minha mãe e para meu pai, por que eu vou estudar? Né? Então, talvez o interesse se torne uma coisa importante para que ele consiga se vincular aos estudos, ao cotidiano, à rotina da escola. Inclusive, também valorizar a escola, né? Se a família valoriza a escola, talvez essa criança também valorize. Mas quando essa participação da família se torne uma pressão, um controle, uma invasão. Qual que é a linha? Mas a participação é na vida escolar do filho, estando ele em casa ou na escola? Aí você vai me contar. O que é interessante pensando nessa linha tênue entre incentivo e pressão e invasão? A primeira coisa que eu diria para os pais, né, é que eles já fizeram a escola, eles já frequentaram a escola. Então, todos os problemas escolares não podem cair nas mãos deles. Tem que ser na mão dos filhos. Eu gostaria muito que todas as famílias lessem um pequeno texto, uma crônica, né, de uma mulher italiana que escrevia crônicas. O nome dela é Natalia Ginzburg. Ela tem um livro maravilhoso que chama As Pequenas Virtudes. Esse texto dela é uma das crônicas que está nesse livro. Não precisa comprar o livro, porque na internet você vai encontrar esse texto. O título é Não Sobrecarregar os Filhos na Escola. Nós fazemos assim, aprendizado e produção escolar não são a mesma coisa. Um aluno aprende muita coisa que o professor nem colocou como objetivo daquelas aulas ou daquela aula. É pelo fato de ele estar num grupo de pares e ter um adulto ali, que não é nem pai, nem mãe, nem parente, dialogando com eles a respeito de um assunto. Ele aprende sobre respeito ou desrespeito. Ele aprende sobre as diferenças de opiniões. Ele aprende a construir argumentos. Ele aprende, mais do que dar a resposta certa, a fazer as melhores perguntas. Porque essa que é a nossa questão hoje, né? Como é que eu posso fazer uma boa pergunta? Então, a participação dos pais deve ser mínima. Não significa, não é que tanto faz para o pai e para a mãe. É assim, o trabalho é todo seu, mas eu vou cobrar para que você nunca pare. Siga em frente. Te acompanha em alguma medida, né? Isso. Mas Mas o caminho é seu, é com o que seus você pés. falou me provocou muito, Roseli, porque eu acho que é esse o nosso anseio atual, talvez por uma educação mais presente, né? Assim, que eu acho que é uma provocação, assim, dos pais da nossa geração e que estão educando de uma outra forma, mas é que o limite disso, para você não resolver as questões dos seus filhos, né? Porque quando a gente tinha esses conflitos na escola, a gente conseguia resolver também. Sim, eles conseguem. Né? Assim, e hoje a gente também vê algumas famílias que vão lá tentar resolver o conflito antes do próprio filho tentar. E a gente tira, inclusive, a autonomia, né? E essa educação para a cidadania, que é uma criança que depois vai se virar no mundo, porque ela também é um laboratório nesse sentido social, né? As relações na escola. Então, deixar também que a própria criança consiga resolver certos conflitos, até porque conflitos são muito bem-vindos e são necessários, né? Isso constrói aprendizagem. Exato. Né? Quando a gente faz por uma criança ou por um jovem aquilo que ele já sabe fazer sozinho, a gente atrapalha o desenvolvimento dele. E é isso que boa parte dos pais tem feito. Tem atrapalhado a aprendizagem e o desenvolvimento, porque se adiantam a eles na tentativa de eu não quero que meu filho sofra, passe por isso. Mas ele vai passar por isso na vida, então é melhor que ele aprenda na infância, na adolescência, do que quebre a cabeça na vida adulta. E outro tema que a gente tem abordado muito, né, assim, de que essa tentativa de fazer essa infância que é sempre feliz, genuína, pura, né, e as frustrações, a tristeza, a raiva. É o fracasso da criança. É o fracasso, né? Tudo isso vai fazer parte e vai formar ela pro mundo, né. A família pode ajudar muito o filho a aprender mais, mas não usando os mesmos recursos que a escola. Não adianta lá, vamos ver seu livro, a sua apostila de tal coisa. Ou seja, mãe, pai, vocês não precisam saber geometria, nada, entendeu? Ninguém precisa saber. Essa hora que a gente acorda, tá todo mundo. Certo. Já esqueceu, já passou. Não, a gente pode ir a um museu, a gente pode aprender a jogar dama, xadrez com o filho, a gente pode fazer qualquer coisa. Ele aprende com isso. Os pais não precisam ter o objetivo, eu quero que ele aprenda tal coisa. Professores precisam. Os pais não precisam. Eu quero que ele aprenda a viver. E isso é tendo experiências ao meu lado,
é um ótimo incentivo para aprender a viver. Bonito E isso. só um parênteses que eu lembrei de uma frase de um amigo, que eu também adoro. A melhor etapa da vida para a gente sofrer é na infância. Porque a gente tem pai e mãe que ajuda a gente, acolhe a gente tem todos os recursos disponíveis para ajudar a gente. Então é bom que a gente sofra na infância, porque a gente não vai sofrer sozinho. Tem sempre um abraço esperando a gente, né? É melhor do que aprender sozinho na vida adulta e não ter todo esse apoio, né? Olha, quando uma criança escuta o pai ou a mamãe perguntar como foi a escola hoje, ela tem certeza que os pais não estão interessados. Existem outras perguntas, né, pra gente conversar. Então agora a gente chega na última parte, né, quem já é nosso ouvinte aí tá reconhecendo, que é a pergunta de uma família Lívia, até aproveitando esse momento também para lembrar todo mundo que nosso canal no Instagram fica aberto para que as famílias mandem as perguntas que vão ser respondidas pelos especialistas aqui. O nosso arroba é @inteligência de vida. E aí já aproveito também para que todo mundo siga a Roseli, que é @Roseli Saião, tanto o Roseli quanto o Saião com Y. Então, sigam, porque Roseli posta bastante conteúdo sobre essa temática e outras tantas. Então, é uma rede muito importante, assim, para quem quer continuar a conversa como essa. Então, vou dar play aqui no nosso ouvinte. Hoje a gente tem a pergunta do Felipe. Olá, meu nome é Felipe, eu tenho uma enteada de 5 anos, uma menina muito alegre, ela é super sensível, delicada, ela gosta muito de fazer bagunça e por vezes ela se apresenta muito tímida. Quando eu comecei a me relacionar com a mãe dela, ela só tinha 2 aninhos. E desde então eu procurei respeitar a relação, né, que ela tem com o pai, que mora em outro país, mas vem sempre visitar ela de tempos em tempos. Então procurei ali estar sempre presente, mas como uma figura de um amigo, né, um companheiro, que estivesse ali ao lado dela. Não à toa ela adora brincar comigo, tá sempre brincando, perguntando que horas que eu volto quando eu sair de casa, que horas eu posso brincar, pede um intervalinho na hora do trabalho para fazer uma brincadeira. Enfim, mas ultimamente eu tenho sentido uma dificuldade de me comunicar com ela quando a gente não está brincando, né? Quando é para falar assuntos mais sérios, alguma coisa para educar, algo para impor algum limite, né? Tem vezes que um simples bom dia já deixa ela meio fora do sério, irritada, então eu procuro dar um espaço para ela, e tem vezes que ela tem muita vergonha de perguntar qualquer coisa para mim, né? Então ela pergunta para a mãe e a mãe pergunta para mim. Aí a gente vai conversando assim de tabela. A minha pergunta é essa, né? Como é que eu posso fazer para me aproximar mais dela, quebrar um pouco dessa vergonha e melhorar assim o nosso diálogo? Pergunta do Felipe. E aí, Roseli? Eu adorei, né, o Felipe ser um padrasto tão presente na vida da menina. A pergunta do Felipe é bem interessante porque nos aponta uma coisa que está muito presente no nosso mundo. A gente não tem ideia mais do que seja ser uma criança de 5 anos, de 4 anos, de 3 anos, primeira infância. Então eu vejo pais conversando com as crianças de 5 anos como se conversasse com um adolescente. Olha, filha, o que você fez não está certo. Isso que você fez significa tal coisa, pode ter tal consequência. Gente, uma criança de 5 anos não tem nada a ver com isso. A gente tem que entrar no mundo deles e não eles no nosso mundo. A gente está puxando eles para o nosso mundo, né? Então, Felipe, você precisa respeitar que a mudança da criança nessa idade, aliás, todo mundo, né, inclusive na adolescência, a mudança de humor faz parte da vida, né? Um dia ela quer acordar e logo falar com você, no outro dia ela não quer falar bom dia. Significa uma transgressão isso? Não. Significa que ela tem lá umas emoções que ela nem conhece, nem reconhece, mas que estão presentes na vida dela. Você já está bem próximo, né? Alguns assuntos vão ser mais fáceis de serem tratados por ela. Aliás, a menina é muito inteligente, né? Porque ela usa a mãe de veículo de comunicação. Essa cena é maravilhosa, é lindo. Né? Eu consigo imaginar essa cena acontecendo. É lindo isso, porque ela tem mais intimidade com a mãe. Uhum. E ela percebeu que a mãe tem intimidade com o Felipe. E eles não estão deixando de se falar, né? Eles só têm ali uma ponte. Isso acontece muito, então você não deve estranhar. À medida que ela for crescendo na sua companhia,
essa proximidade, essa comunicação vão se sofisticar. Não precisa se preocupar com nada e nem fazer nada diferente do que ele já está fazendo. E lembrando, né? Ele não é pai, mas ele é um homem que pode exercer a função paterna. A função paterna é exercida às vezes até pela mãe, que é de estabelecer uma determinada situação que possibilite um bom desenvolvimento para a criança. E por último, Felipe, eu quero te dizer que colocar limite na vida de uma criança não precisa, viu? Basta ser adulto perto de uma criança dessa idade que pronto, o limite está dado. Já tá posto. A gente usa muito, né? Esse bordão, tem que dar limite, tem que dar limite. Mas se uma criança de 5 anos, que ainda não tem condições de subir, sei lá, uma determinada escada porque não tem corrimão, e a abertura entre um degrau e outro é aberta mesmo, né? E se a gente disser para ela, você não pode subir essa escada, nós vamos ter como resultado que ela vai subir, tá? Porque a criança de 5 anos não tem essa compreensão que nós temos. É perigoso. Ela aprende com a experiência. Então, se a gente não quer que ela suba a escada, a gente não permite que ela suba a escada. Mas não é deixar o espaço aberto para que ela suba e depois a gente diz, viu, machucou, eu avisei que não era para subir. Não, isso é coisa que a gente fala para adulto, não para uma criança de 5 anos. A criança dessa idade não precisa de limite, ela precisa de adulto. Tem uma coisa também que eu queria perguntar pro Felipe. Será que ela fica constrangida na tua presença? Porque também você fica um pouco constrangido na presença dela? Que eu acho que também, talvez ela sinta, né? Um certo desconforto dele, porque ele mesmo colocou, né? Você mesmo colocou, Felipe. Tem um pai que mora longe, eu também tô descobrindo meu papel como padrasto. Então, criança percebe um pouco. Você tá constrangido, imagina a criança. A criança já fica atrás da perna da mãe, né? Então, acho que tem aí um movimento aí de vocês se conhecerem, mas só de você estar preocupado, né? Acho que já mostra aí esse movimento de cuidado que vocês têm. Eu ia falar isso. Acho que só da preocupação do Felipe de trazer essa pergunta pra cá, mostra que eles vão descobrindo como é que vai ser essa relação, né? Essa relação não vai ser sempre linear, né? E não é com a mãe, com o pai, com a avó, não é com ninguém, assim, né? A gente que acompanha muitas famílias de perto, assim, vê que tem vezes que você tá mais próximo da mãe, do pai, da avó, um é mais ali o meu ponto de confiança, então que tem uma fluidez nesse sentido também, né? E ele tá atento a isso já mostra o quão investido ele tá também nessa relação e também respeitar, né, esse espaço da filha com a mãe, que eu acho que também é muito fundamental. Espero que a gente tenha te acolhido um pouco, a gente sabe que é uma resposta breve, às vezes por uma questão muito grande, mas fique à vontade também para continuar fazendo essa troca com a gente em outros canais. Agradecer de novo, Roseli, muito pela sua presença, pelas suas falas, acho que é sempre muito importante te ouvir e ainda mais direcionado quando aqui é uma conversa de perguntas que a gente vem trazendo dessa nosso caminhar pelas escolas. Então, obrigada de novo pela sua generosidade, pelo seu tempo, foi ótimo ter você com a gente. É um prazer e o convite de vocês para mim sempre é uma honra. É um prazer conversar com pessoas que pensam a respeito da educação, né? E vocês certamente pensam. Que bom, Roseli. E para vocês que estão ouvindo a gente em casa, pelas plataformas de áudio, de novo, não deixem de dar um coraçãozinho, sininho. A gente quer ver esse número subindo, hein? Que a gente fica olhando lá, tá? Que a gente gosta dessa aprovação, tá? Espero que a conversa de hoje tenha feito aí borbulhas nas cabeças, porque na minha, com certeza, ficou um monte de coisa. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Esse podcast é produzido por Rádio Flutuante, apresentado por Joana London e Renata Ishida, direção Jordano Nader, pesquisa e roteiro Bianca Blues, edição e mixagem Vitor Bernardes, trilha original Pedro Leal Davi, locução Márcia Frederico, produção executiva Marcos Quental, produção Live Alexandra Vidal, arte de capa Pedro Vinícius Siqueira.